Oi, Mari, Oi, Aninha. tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo bem, e noite. você? Tudo jóia, graças a Deus. Ah, então tá bom. O pessoal tá chegando aí para mais Uhum. uma live da mentoria. A Sim. mentoria tem feito umas lives de entrevista, né? Não sou jornalista, mas enfim, é um bate-papo, né? E como são temas muito interessantes que a gente vem discutindo, eu sempre estou trazendo um convidado, uma convidada. E dessa vez você é a minha convidada, né? Então eu vou iniciar assim, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentar para quem não me conhece, porque normalmente quando a gente faz assim de dupla, sempre vem amigos de ambos os lados. Então eu vou me apresentar e depois eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Tá jóia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora, psicóloga, há 32 anos eu estou aí na área da educação, passei por vários setores da educação, desde professora, coordenadora, orientadora, e hoje eu sou gestora de uma rede e sou a idealizadora da mentoria. E a mentoria para educadores é um espaço de troca, de diálogo, de partilha, de apoio para os educadores, professores ou orientadores ou gestores. Eu tenho um xodó especial pelos orientadores educacionais, que foi onde eu fiz a minha carreira por muitos anos, e eu acho que é um profissional dentro da escola que está sempre aberto, sempre disposto a ajudar, e na verdade ele também precisa de apoio, também precisa de ajuda. O que aconteceu nas últimas semanas? Eu vim trazendo, Mari, algumas pessoas para conversar sobre temas que estão envolvidos na educação. Então, a gente teve uma live sobre literatura, a gente teve uma live sobre a questão do autismo, né? E aí, o que a gente foi sentindo necessidade? De olhar para esse educador também, além do profissional, como ser humano, como pessoa, né? Porque nesse momento todo que a gente está vivendo, a gente vê que o professor, os orientadores, estão todos abertos e se dedicando, e cuidando, e aí estão em casa, cuidam da casa, cuidam do marido, ou cuida da esposa, cuida dos filhos, cuida dos alunos, e quem olha para eles, quem cuida deles. Então, por isso a gente veio numa série aí de entrevistas trazendo esse olhar, né? E por isso que a gente está muito feliz com a sua presença, porque você vai trazer para essas pessoas mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de apoio, de ajuda, de abertura, né? Então, eu queria que você se apresentasse, a gente já se conhece há longos anos, longos e longos, mas eu acredito que nem todo mundo te conhece, então se apresenta um pouquinho. Sim. Primeiramente, assim, quero agradecer esse convite, que foi de uma forma muito especial. Ana Carlota é uma querida da minha história, né? Nos tornamos educadoras juntas, no querido Consa, né? Então, a minha formação de educadora foi junto com ela, mas foi só o magistério. Depois, eu segui a carreira de licenciatura em letras e eu comecei a buscar outros caminhos, além da sala de aula, mas o indivíduo, o ser humano, o estudo do comportamento humano sempre foi algo que me tocou muito, né? Então, eu sempre caminhei por aí, querendo conhecer o outro, saber como funciona, né? O comportamento. E aí eu enveredei para o caminho da terapia floral, que com maestria fiz o curso com a minha irmã, que hoje também é uma excelente terapeuta floral, ministra cursos, é vice-presidente da Flora, associação que eu faço parte também. E na terapia floral eu encontrei o meu outro propósito de vida, né?
fui sempre em busca, né, daquela coisa do compromisso com a vida, o meu propósito, o que que eu vim fazer aqui. Eu tenho muito mais a fazer do que simplesmente trabalhar e viver, né? A gente tem compromissos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito voltada a isso. E na terapia floral eu me encontrei um outro caminho, além da sala de aula, das aulas de inglês. E daí eu falei, bom, não posso parar na terapia floral, eu preciso saber mais sobre o neurosistema, né? O comportamento em termos de sistema cerebral, né? Porque até então tudo que eu conhecia era muito na parte de educação, né? Mas e de comportamento, e de sentimento, e de espiritualidade, né? Eu queria um embasamento mais catedrático mesmo, de academia. E aí eu me enveredei, apareceu, né? Nada ao acaso, mas acabei me encontrando com a psicologia positiva e estou finalizando o curso de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. E que eu também achei que tem tudo a ver com a terapia floral, né? Então, quando a Ana me fez esse convite, além dela ter sido uma amigona, ainda é uma amigona desde da minha adolescência, só faz alguns anos, ela também ajudou na educação do meu filho, né? O Matheus estudou no Consa e ela foi a coordenadora dele, orientadora. Então, assim, a gente tem um vínculo muito mais do que profissional, né? A gente tem, nosso vínculo primeiro foi mesmo essa afinidade, esse caminhar, né, no comportamento do outro. Uma vez eu recebi, algumas vezes, na verdade, a Ana me procurou para fazer tratamento de terapia floral, me senti muito lisonjeada, porque ela é master, né? Então, eu falei, nossa, a Ana Carlota me procurar. Imagina, né? E eu acho, e é isso mesmo que eu ia colocar. Quando eu pensei nesse ciclo de entrevistas, né? E me veio assim você e a terapia floral, eu falei, não, eu preciso compartilhar com as outras pessoas, porque eu vivi o benefício, né? Então, como ser humano, assim, eu sempre busquei formas de autoconhecimento, né? Faço terapia ainda, a minha própria terapia, mesmo fazendo a terapia floral, eu continuei fazendo a minha terapia, né? Porque eu acho que o ser humano é isso, ele tem que ir em busca de se conhecer, né? De entender o que está acontecendo com ele, porque a nossa busca é por uma vida mais equilibrada, por uma vida mais... Com mais sentido, né, Ana? Com mais sentido, exato. E a terapia floral me ajudou muito, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, a gente precisa dizer isso para as pessoas, porque de repente alguém está nos ouvindo e pensando, não tem saída para mim, né? E eu falaria para essa pessoa, mas você já experimentou a terapia floral? Ah, não experimentei. Então, antes de dizer que não tem saída, experimenta, né? Pode ser que não dê certo para você, mas eu acho que tem que experimentar. E aí, quando eu pensei nisso, logo me veio você. Eu falei, não, a Mari precisa... Porque eu não tenho propriedade para dizer para as pessoas. Eu posso dizer do meu testemunho, né? Mas, assim, o que é isso? Ou o que as pessoas precisam entender da terapia floral... Aí, lógico, que certamente pensei em você e foi uma felicidade de você ter aceito, né? Porque não é para nós, né? Esse bate-papo a gente faz sempre. Uma tá sempre apoiando a outra. A ideia hoje é fazer um bate-papo público, né? Que as outras pessoas que estão longe hoje possam nos ouvir e pensar, puxa, o que será disso que elas estão falando que pode ser bom para mim, que pode me beneficiar, né? Então, eu acho que a gente podia começar a pensar assim, nós estamos passando por uma situação delicada, né? Não sou eu, não é só você, é todo mundo, né? O planeta, né? Mas pensando no nosso Brasil, nesse momento, estamos entrando aí praticamente no terceiro mês, que está todo mundo
confinado, mas dentro de casa e, portanto, tendo que lidar com tudo que envolve esse estar em casa, né? Eu posso olhar isso pensando assim, que bom que eu estou mais em casa, estou mais próximo de pessoas, eu posso pensar, que horror que eu estou só em casa, né? E essas coisas podem mudar minha vida completamente, né? Então, fala pra gente um pouco, Mari, como é que você vê esse momento que a gente tá passando, tá vivendo? Então, Ana, na verdade, eu entendo assim, né? Seguindo os dois caminhos, terapia floral e psicologia positiva, eu acho que nós estamos num processo ainda de florescimento, né? Nós precisamos, o que seria, na verdade, esse florescimento? É momento da gente perceber quão nós somos capazes de transcender essas coisas que a gente está vivendo, essa dor, esse sofrimento dessa Covid. Porque a Covid, eu vejo que ele só foi o estupim, né? Ele só foi uma válvula propulsora para o nosso processo evolutivo enquanto seres humanos, né? Eu acho que nós confinados com os nossos familiares ou simplesmente numa casa sozinho, até quem está longe dos familiares, como a terceira idade, quem é de risco, é momento de recolhimento, né? É momento da gente se olhar muito, da gente parar, reavaliar, né? Até teve algumas situações de terapia que eu digo assim, nós estamos fazendo um processo de atualização do nosso HD, né? O nosso HD já não estava mais condizente à própria realidade que a gente estava vivendo, né? Nós podemos mais do que simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, né? Nós podemos fazer parte desse todo. Veja bem, essa dor que a gente... Eu vejo assim, dois sentimentos que nós estamos convidados a acionar. Que um deles é a base da psicologia positiva, que o Dr. Seligman trouxe para a gente, que é a resiliência, né? O que seria a resiliência? A resiliência é a gente manter nosso padrão original pós-sofrimento, pós-dor, né? A gente não se deixar abater. Lógico que a gente vai ter sentimentos inatos do ser humano. Tristeza, medo, insegurança. Mas nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Né? Nós somos uma transcendência que a gente precisa tomar consciência disso. O convite agora é a tomada de consciência de que nós somos muito mais do que a gente imagina. Sim. Né? Até nesses sentimentos que você falou, né? Exatamente. Porque eu sou tomado por esses sentimentos e às vezes a gente, como ser humano, acaba tendo assim uma dificuldade de se deparar com eles, mesmo aqueles que moralmente a gente pode chamar de negativos, né? E aí é mais fácil, assim, é sofrido, mas às vezes é mais fácil eu pôr ele debaixo do tapete e fazer de conta que eu não estou sentindo aquilo. Mas, na verdade, não dá para esconder, né? Sabe o que acontece, Ana? A ciência da psicossomática veio mostrar para a gente isso. Aquilo que a gente guarda embaixo do tapete, uma hora desabrocha numa patologia, ou numa doença mental, né? Ou numa crise de ansiedade. Nos últimos tempos, a gente nunca teve tanto caso de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, até de suicídio, que é muito triste, né? Por quê? Sentimentos que ficam no fundo do nosso coração, da nossa alma, e a gente não deixa eles
criar energia para poder vivenciar. É necessário a gente vivenciar a tristeza, é necessário a gente vivenciar a dor, o medo. O que a gente precisa ficar atento é quando isso toma conta da gente. É quando a gente dá muito fermento para esse sentimento. E a terapia floral, agora trabalhando um pouquinho, né, na terapia floral, como o floral, ele não é homeopatia, ele não é medicamento. O floral, nós aprendemos que ele é um componente consciencial. Ele vai trabalhar na nossa consciência para mostrar, através de um processo terapêutico, tudo aquilo que a gente tem de virtude em nós e que está lá embaixo, mal usado, sabe? Eu digo que é assim, é uma sementinha que não foi cultivada. Então, assim, nossa, mas será que eu consigo? Será que eu vou vencer esse medo? Então, se você perceber o quanto você tem de coragem, você vai vencer o medo sim, né? Então, o sentimento de resiliência vem mostrar pra gente todas as nossas capacidades se a gente se permitir a olhar. Né? Aí que eu acho que entra o processo da terapia floral, né? Que é um processo, nós temos, aí a psicologia positiva traz para a gente, que nós temos várias intervenções positivas de trabalhar a nossa neuroplasticidade, né? O nosso sistema cerebral, ele é adaptável. Né? Nós nos adaptamos com tudo. Sim. Só que, às vezes, o padrão de comportamento e criação, crenças familiares, vão trazendo para a gente bloqueios de crescimento de inteligência emocional. Né? Porque no mundo que a gente estava vivendo, querendo ou não, a validação da inteligência cognitiva tinha maior tendência, né? Sim. Mas as pessoas às vezes se confrontavam com problemas que emocionalmente não sabia lidar. Né? Aí vem o quê? Insônia, ansiedade, medo, crise de... Aí começam as doenças, porque o corpo fala, né? A metafísica vai trazendo isso pra gente. Isso nós também lembramos na live da semana passada, exatamente isso, né? Porque às vezes eu tô tão tomado das minhas coisas do dia a dia, no aquele automático, né? E eu fico pensando nos educadores que nesse momento, né, tem que se reinventar em termos de trabalho, tem que se preocupar, eles estão preocupados com os alunos e ao mesmo tempo aquilo que eu disse, com a própria família, com a própria casa, né? E muitas vezes eles não se dão conta desse pico de ansiedade, né? Vai se dar conta quando? Quando começa a ter problema no sono, né? Quando aí se dá conta de que já entrou num transtorno alimentar, né? Ou que percebe assim, puxa, apareceu uma alergia que eu não tinha, ou uma queda de cabelo que eu não tinha, né? Mas quando você vai a fundo para olhar, né? Não é um problema da raiz do cabelo a queda, né? Isso é sintomático, como você falou, né? E por isso que é tão importante a gente estar podendo olhar para a gente mesmo, né? E o que eu acho que é muito importante, Mari, a gente deixar bem claro para as pessoas, porque os florais, eles, alguns deles, né? Porque depois que a gente eu comecei a fazer a terapia com você, eu comecei a descobrir que existe um universo aí dos florais que a gente não conhece, quem é leigo. Mas assim, você vai numa farmácia de manipulação ou numa farmácia de homeopatia, existem alguns lá, né? E às vezes há uma tentação das pessoas de simplesmente falar, me dá um aí, ó, esse aqui é para sono. Me dá um aí, né?
Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos escutando, porque quando a gente fez o processo de terapia, isso foi transformador para mim, né? Porque não é assim, vai lá e pega um floralzinho e toma, né? Tem todo um estudo por trás, né? Você fez todo um trabalho. Então, eu acho que isso também é importante para que as pessoas entendam e não confundam, né? Floral com homeopatia, enfim. E se você puder falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro, com muito prazer. Olha só, na verdade, aquele floral que está na farmácia, o que eu digo para os meus clientes? Aquele floral que está na farmácia tem a sua validação, sim. Ele funciona, sim. Mas ele vai funcionar para aquela situação estanque, né? Então, assim, eu estou num processo de... mulher, né? Agora educadoras, deve ter muitas aí. Nós estamos na TPM. Eu estou na TPM, então eu vou tomar o floral, ia falar remédio, ó. Ia pegar o floral de TPM. Tudo bem. Enquanto você está na TPM, pode ser que ele até cuide, amenize todos aqueles sintomas. Contudo, não faz parte do processo de autoconhecimento. Esse é o diferencial da terapia floral, sabe? Porque assim, quando você busca a terapia floral para estar mais em equilíbrio, quer dizer, a sua saúde está apontando que tem alguma coisa em desequilíbrio, eu tenho uma gastrite que não vai embora, eu faço tratamento com gastro, tomo os remédios que tem, passa 6 meses, volta de novo. Então, qual é o trabalho terapêutico da terapia floral? É a gente olhar qual é o caminho que essa pessoa está fazendo e que está desencadeando essa gastrite, né? E a gente só vai perceber esse caminho, Ana, num único processo: autoconhecimento. Sim. Né? O autoconhecer-se é fundamental para o ser humano poder viver em plenitude. Sim. O autoconhecimento, saber das nossas limitações. Aliás, uma das frases do Dr. Seligman é essa daí da psicologia positiva. É o ser humano perceber as suas limitações, né? E perceber que tem coisas que vai causar dor e sofrimento. E aí, você vai continuar na dor e no sofrimento? Então, num processo terapêutico, que a gente vai, como eu falo, né, vai desabrochando essa flor, a gente vai vendo qual é o caminho que esse indivíduo está traçando que não está trazendo bem-estar para ele. Porque bem-estar e felicidade são pilares da psicologia positiva, né? Então, quando eles foram buscar o estudo da psicologia positiva, era exatamente averiguando que pessoas de situações muito precárias, elas eram felizes. Né? Como assim? Aí, deu para se perceber que era um estilo de vida e aquele sentido de vida que ele levava para ele. Ele não ia de encontro àquilo que era equilibrado para ele, né? E às vezes a gente não toma conhecimento disso, Ana. Às e vezes, sabe o que você trouxe muito fundamental, que é essa questão do autoconhecimento? E eu queria reforçar que, apesar da palavra se remeter a si próprio, autoconhecimento é com o outro que a gente faz isso. Por isso a busca de um terapeuta é tão importante, de um profissional sério é tão importante. Porque eu sempre eu dei aula de psicologia há muito tempo, e eu dizia para as minhas alunas assim, se conhecer, o processo que acontece na terapia é um pouco semelhante quando a gente quer olhar, por exemplo, atrás do nosso cabelo. Eu não consigo olhar nas minhas costas ou atrás do meu cabelo sozinha. Eu preciso de um apoio, é um outro espelho, né? Então, o terapeuta, eu tenho um pouco essa imagem afetiva
desse apoio, dessa pessoa que te mostra o espelho e que bate em algum lugar e você fala, puxa, é isso, é esse insight que é meu, claro, né, o autoconhecimento entra nisso, eu tenho um insight, quando a coisa entra eu falo, puxa, então é isso que está me causando sofrimento, é este comportamento, é este pensamento, é esta ideia, né? Mas é muito importante a busca, sabe? A troca, ter um bom profissional, aí na linha que cada pessoa se sentir à vontade, porque precisa ter empatia, precisa ter esse vínculo, né? Então, eu acho que é fundamental isso que você está trazendo. E eu vivi esse processo na terapia floral, que é esse olhar para, né? Eu tinha essa impressão que era um olhar seu para mim como um todo. Não é simplesmente a TPM, não é simplesmente um sintoma, né? E aí você fazia, eu quero dar esse depoimento para as pessoas entenderem, porque um dia desses eu estava conversando com um amigo a respeito disso. Ele me perguntou de um floral e eu falei, então, existe vários, mas eu gostaria que você procurasse uma pessoa que pudesse te ajudar nesse sentido, né? Porque a gente conversava e às vezes de uma semana para outra mudava a composição desse floral, né? Por quê? Porque eu não sou uma pessoa estanque, o ser humano não é estanque, ele muda, ele se transforma, né? Então esse desabrochar, a gente até colocou no nosso bate-papo esse, né? Florescimento, esse desabrochar, ele é dinâmico, né? Então, por isso você precisa ter um profissional que te ajude a fazer essa leitura e pensar, bom, qual seria vamos dizer, essa fórmula, né? Essa composição floral que possa me ajudar nesse momento, né? Isso aí. Porque as pessoas não têm muito essa visão, sabe, Mari? De modo geral. Eu sei. Tem gente que confunde floral, por isso que eu gosto assim, na primeira sessão, eu gosto sempre de explicar exatamente o que é o floral e como ele vai agir na pessoa. Porque a gente encontra muita diversidade de interpretação, né? Sim. E eu digo assim, processo terapêutico, Ana, a gente precisa desmistificar um pouco, né? Porque o exemplo que você deu no cabelo é muito legal. E eu gosto de dar o exemplo também, que é assim, a gente troca olhares, né? Então, o cliente vem para mim, conta uma história. Eu tô na plateia. Eu tô assistindo essa história da minha cadeira. Aí eu vou trocar com ele o que eu tô enxergando. Não que eu estou certa, mas é a minha visão. E aí, juntos, eu digo assim, esse caminho não é do terapeuta, é da pessoa, porque ela está fazendo o autoconhecimento. Eu acho que o nosso caminho enquanto terapeuta é só conduzir, é questionar, é trocar esse olhar. Olha, eu estou vendo isso, você concorda? Eu estou achando que pode ser aquilo, o que você acha? Né? E que bate junto com o movimento da psicologia positiva, Ana, e a palavra florescimento, para mim faz total sentido, porque eu trouxe até aqui o livro Bíblia da PP, né? Da psicologia positiva. Olha o nome do Dr. Seligman. Legal. Né? Então... Depois você tira uma foto para a gente pôr nos stories para as pessoas. Com certeza. Legal. Então, já é um processo que a psicologia positiva trouxe, né? O indivíduo ele precisa fazer um movimento de se florescer, né? E por isso que, erroneamente, às vezes, a psicologia positiva cai numa panaceia, numa coisa assim, é pensar positivo, é falar coisa positiva. É muito mais do que isso. É você descascar a cebola e vendo cada parte o que serve, o que não serve, o que é teu, o que é do outro, o que é da sociedade, aquilo que te traz equilíbrio, aquilo que não traz, né? Sim. Como eu gosto às vezes de dar o exemplo assim, como caminhar com uma pedra no sapato a vida inteira. Sim.
anda 10 quilômetros, 5 quilômetros, um quarteirão com uma pedra no sapato. Vai te machucar, né? Então, às vezes, a pessoa adoece, vive em dor, porque ela não deu a chance de ir lá, olhar a pedra que tinha, tirar essa pedra e caminhar sem dor. Sim. Entendeu? Então, isso tudo é processo terapêutico, né? É feliz daquele que pode se olhar e se perceber o quanto é capaz de fazer mais e melhor. Né? Sim, porque está fazendo para si próprio, né? É um passo, né? De cuidado. Porque lembra que a gente falou desse educador ou dessa pessoa que está nesse momento dando para os outros, né? Então, é aquele exemplo que foi dito já, se eu não me engano, na última live foi dito isso, mas já falamos sobre isso, de que eu primeiro, lá no avião, quando acontece uma pane, primeiro eu ponho o oxigênio em mim. Depois eu ponho o oxigênio na pessoa que está do lado. Todo mundo já ouviu isso, né? Porque é exatamente isso, né? E nesse momento, muitas pessoas não estão se olhando, não estão se cuidando. Né? Então, é isso que eu ia falar, né? Na verdade, assim, que movimento nesse momento a gente pode fazer em casa, com os familiares, ou mesmo quem está sozinho? Se recolha, conecte-se com você, né? No momento, aí vem a PP que traz para a gente, de novo, as intervenções positivas, né? Então, processo de mindfulness, meditação, oração, a gente faz uma conexão conosco mesmo e diz assim, o que eu vou fazer melhor, né? Por que aquilo aconteceu comigo? O que será que está errado? Um processo de introspecção. E eu acho que agora o universo está pedindo, tem alguém escrevendo, a Solange escreveu aí, cuidado do nosso jardim, para o mundo ficar mais florido. É isso mesmo. Assim, como que eu posso cuidar disso agora? Ana, com toda licença e humildade, eu queria ler a frase do Dr. Bach, porque a frase do Dr. Bach, que é o nosso mestre, né, da terapia floral, falei do Dr. Seligman, agora eu vou falar do Dr. Bach, ele diz assim, a vida não nos exige grandes sacrifícios, pede-nos apenas para fazermos a nossa viagem com alegria no coração, para sermos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Porque se você está bem, o teu bem-estar vai reverberar ao teu redor. Isso. Né? Então, e o contrário também é verdadeiro, né? Entendeu? Esse é o problema, né? Por isso que nós, às vezes, estamos inseridos numa maré de pessoas em desequilíbrio e a gente acaba entrando. Eu digo assim, tem gente que vai me procurar e fala assim, olha, eu tenho tudo para ser feliz. Só que eu não sou. Por quê? Porque foi com a manada. Entendeu? Foi marchando aquela marcha sem tomar consciência do que é para si. Sim. Né? Então, vamos se olhar, vamos ver o que a gente tem de melhor em nós, né? E o que os dois falam a mesma coisa? Temos virtudes em nós, né? O floral é um componente consciencial virtuoso da natureza. Ele traz para a gente a consciência da nossa virtude, que às vezes a gente não percebe. E a gente vai dando fermento a outros sentimentos que nos desequilibram. Sim. Né? Então, Ana, processo de terapia floral, a dinâmica que eu trabalho é com a psicologia positiva, porque eu acho que é uma dinâmica de movimento, e a terapia floral pede isso, né? Psicologia positiva é o movimento de se permitir a florescer.
É o movimento de que assim, nossa, mas a gente escutou tanto noticiário ruim, não liga a TV, não é uma música gostosa. Vai fazer Exato. alguma, olha só, nós estamos num momento desafiador, né? Se a gente Sim. olhar para o lado da dor, é desafiador. Mas se a gente olhar para o outro lado, ó, estamos arrumando a casa como a gente queria, para ter mais tempo. Estamos fazendo refeições com as pessoas que a gente ama, Sim. que a gente não tinha tempo, né? Então, estamos fazendo coisas que a gente fala, gente, eu nem sabia que eu gostava disso, né? Ou então, para aquela pessoa que tá, e agora? O que eu faço hoje? Eu tô em casa. O que você gosta de fazer? Pergunta para você mesmo. O que você gosta de fazer? O que é que você tá procrastinando há tanto tempo que você não fazia e agora você tem a chance de fazer? Então, é mudar um pouco o foco da lente, sabe? Ao invés de sentar e chorar, ó vida, ó céus, ó azar, que eu não posso ir no shopping, meu, que outras coisas. É a história do copo, né? Que tá com água pela metade. Ele tá meio cheio ou meio vazio? Entendeu? Né? Que forma, como eu vejo isso, né? E como eu posso transformar, né? Mari, tem duas coisas que eu queria que a gente falasse. Primeiro, lembrar as pessoas estão falando coisas muito lindas, pediram o seu contato, então quando acabar a live, lá eu vou salvar essa entrevista, vai ficar lá, e eu vou te pedir para, nos comentários, colocar lá alguma forma que as pessoas podem entrar em contato com você. Ou e-mail, sua página no Instagram, enfim, porque as pessoas estão pedindo. Claro. Outra coisa que as pessoas estão pedindo é a referência de livro, tanto de psicologia positiva quanto do floral. Então, depois, se você puder verificar as fotos desses dois livros, porque eu acho que é muito legal a gente poder disponibilizar para as pessoas, tá? Com certeza, com certeza. Uma outra coisa que eu queria é que no começo a gente falou de 2 sentimentos. A gente falou de resiliência e falamos gratidão. E não falamos da gratidão. E como já tá fazendo quase 40 minutos que a gente está conversando, não parece que foi 1 minuto. Enfim, eu queria que você pudesse falar sobre isso, para ver se falou tudo ou se tem alguma coisa que você ainda não conseguiu deixar claro para a gente. Tá bom. Eu brevemente, Ana, eu vou ler uma definição de gratidão que eu gostei muito. Diz assim: gratidão vai além do muito obrigado, ultrapassa gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é a virtude de quem reconhece o que se tem e o que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. Gratidão, Ana, é só a gente reconhecer o que a gente tem. É só olhar para o lado, não o que falta. Sim. E a gente tem mais do que falta. Né? Se eu colocasse numa balança, eu como libriana sempre penso em balança. Se a gente, seguindo o que você está trazendo, se eu olhar tudo que eu tenho, é muito mais do que o que eu acho que pode ser a minha falta. O que eu acho, né? Que pode ser a minha falta. Sabe, Ana, pensando no Covid, até rolou um WhatsApp meio assim, né? Estar em casa, ficar em casa. Aí mostrou lá o paciente na UTI, isolado da família, com Covid. A equipe médica, os enfermeiros no hotel, confinados, tal. E a frase era, queria estar em casa, né? Quantos de nós agradecemos nessa quarentena por estar em casa? Isso. Né? Então, olhar o que se tem, esses 2 sentimentos, resiliência e gratidão, eu acho que são alicerces para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Sim, com certeza. Então, às vezes,
nós estávamos numa busca constante, vincada ao materialismo do ter do que ser. E eu acho que nesse momento a gente precisa ser. Ser grato, ser resiliente, ser fraterno, ser amoroso, porque a gente percebeu que é necessário. Com certeza. E ser tudo isso com os outros, mas principalmente com a gente mesmo, né? É o primeiro movimento, né? O primeiro. Tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu não acordei legal. Faz parte. Tudo bem, não é? Eu tenho que olhar no espelho e falar, Ana, tudo bem, porque amanhã é outro dia, né? E quando a gente se faz esse movimento, esse esforço de entender, tudo bem, hoje eu não tô com vontade de fazer tal coisa, né? Se eu paro para pensar, é caso de vida ou morte? Não, então amanhã eu faço, né? E aí a gente também pensou em coisas assim, o que eu posso fazer para mim, né? Que agrado eu posso fazer para mim? Né? Então, se eu preparo aquele horário, combino na minha casa, olha, esse é o horário que eu vou fazer a minha meditação. Ou é esse o horário que eu vou fazer e eu vou preparar um escaldapé para mim, né? Ou vou tomar um banho gostoso e vou passar um óleo, porque quando eu respiro isso me traz uma sensação gostosa. Para quê? Para mim, né? Eu acho que esse é um resgate tão importante, porque com o tempo a gente para de cuidar da gente, né? Às vezes essas crenças que a gente carrega, às vezes essas coisas que a gente carrega ao longo da vida, né? Então a gente está correndo aí, cuidando de todo mundo, né? Esses dias uma amiga nossa, a Mônica, postou, eu vou até falar o nome dela porque foi lindo, e vou falar que a Carol fez, que a filha dela foi muito lindo, mandou um presente para ela e disse, esse presente é para você, porque você que cuida de todo mundo, né? Também precisa se cuidar, ou também precisa ser cuidada. Algo que ela colocou, ela com certeza escreveu muito mais lindo do que eu estou falando. Mas assim, olha que lindo isso, né? E é isso mesmo. Você percebeu que tudo que você falou foram coisas simples? Um banho, uma meditação. Isso só mostra que a gente precisa de bem pouco para ser feliz. É óbvio que a gente precisa estar bem, né? Realizar sonhos, desejos. A ambição é propulsora de atitude. Eu acho legal. Mas não pode ser o nosso alicerce. Não pode ser a nossa maneira, a nossa crença mais forte. Né? Então, é isso. Sabe o que eu queria te falar? Eu queria te pedir, você tinha me dito que separou algo que você queria falar pra gente, ler pra gente. Porque faz 45 minutos que a gente está conversando, eu morro de medo de perder a hora, porque eu não posso deixar de salvar essa live, e a live tem limite, né? Então eu queria que você lesse pra gente, né? E depois no final só contasse para as pessoas. Você falou que faz parte de uma associação. Eu acho importante as pessoas saberem que existe uma associação. Eu andei divulgando agora nos stories de que vocês vão ter um curso de formação em terapia floral. Então, para que as pessoas possam buscar, né? Caso elas tenham interesse. Sim, eu posso até falar da Flora e depois eu faço a finalização com a leitura, pode ser? Opa! Então, olha só, eu faço parte da Flora, que é a Associação dos Profissionais de Terapia Floral de São Paulo, né? Somos terapeutas florais, a gente associa as pessoas, outros terapeutas, e lá agora a gente vai dar um curso de capacitação de terapia floral. Tá? Nas minhas redes sociais, tanto o Facebook, o Instagram, eu sempre compartilho as publicações da Flora. Então, quem tiver interessado,
tá lá, qualquer coisa pode me chamar no direct também, eu dou todas as informações. E vai ter para associados e não associados. E quem é terapeuta e quer se associar, sinta-se à vontade, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Que legal, maravilha. Isso aí, Então, eu faço parte da área social, sou diretora da área social, que a gente está dando agora pela Flora, também um suporte de terapia floral voluntário. olha a gente tem que trabalho legal. voluntário, com o Serve também, temos um caminho também. Que legal, Mari. Então, se às vezes alguém que estiver ouvindo a gente, que precisa de uma ajuda e não tem não tem condições nesse momento de buscar um terapeuta, de custear isso, ele pode entrar em contato com a associação. Isso, com a Flora. associação ou mesmo nas minhas páginas. Nas minhas páginas Legal. também tem o post do SOS Floral, tá bom? Legal. A gente vai marcar tudo isso nos comentários, viu? Para as pessoas poderem buscar depois. Tá bom, Legal. tá bom. Porque foi uma atitude da Conaflor, que é o Conselho da Terapia Floral Nacional. Tá? Muito lindo, muito lindo. Legal. Então, Má, a gente tem aí 10 minutinhos. Tá bom. Então, olha, como eu sou muito ligada, né, aos sinais aí do universo, me caiu um dia dessa semana, atendendo uma pessoa, o título de um texto, de um livro, do João Carlos de Luca, que chama Força Espiritual, né? Que é essa força que a terapia floral e tanto a psicologia positiva trabalha, que chama Na Hora da Dor. Olha só, Na Hora da Dor. Quando os ventos das dificuldades soprarem mais fortes, permaneça firme no chão da esperança. O desespero é porta aberta a maiores tempestades. Não sofremos tanto pelos problemas que nos atingem, mas sim pela inconformação diante deles. Nas inevitáveis tempestades que atingem indistintamente a todos, aprendamos quanto antes a praticar a resignação, pois sem elas haveremos de cair no abismo dos desequilíbrios emocionais de difícil tratamento. A irresignação dificulta qualquer ensejo de ajuda espiritual. Suporte a dor do momento. Ela é passageira e portadora de luz para o seu amanhã, desde que você esteja disposto a aprender com as pedras do caminho. Sem a plena aceitação da realidade, você jamais mudará coisa alguma em sua vida. Aprenda a lidar com as suas dificuldades em vez de ficar brigando com elas. Encontre soluções para os problemas e não discursos filosóficos de que a vida deveria ser diferente do que tem sido. Se você quer uma vida diferente, comece agora mesmo a fazer coisas diferentes do que tem feito. O homem não é apenas o que pensa, mas, sobretudo, o que faz. Beijo no coração. Enorme gratidão, amiga. Pessoal que está aí junto comigo, ó. Um beijo enorme. Mari, tem muita gente linda falando coisas lindas. Tem muita gente, tem gente da minha família, que eu vi que meu pai entrou. Olha só, hein? Fazendo meu pai entrar no Instagram. Namastê. Ele não tem Instagram. Mas assim, tem tem as nossas amigas, tem a sua família, tem o pessoal do floral, eu identifiquei que tem pessoal do floral pelas flores, enfim. Daqui a pouco a gente tem reunião. Ah, é por isso. Então já fiquem todos acompanhando. E uma das pessoas que pediu se a gente pode também colocar essa indicação desse texto, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar assim que é uma possibilidade, é uma palavra, né? Que reverbera no ouvido, mas na verdade no coração das pessoas, sim, né? E nós conversamos muito sobre isso, né? Que a gente pensou assim que essa fala nossa fosse nessa linha, né? De uma fala de partilha e de acolhimento para tantas pessoas que às vezes podem estar num momento se sentindo solitárias, se sentindo sem saída, né? Porque é muito fácil a gente cair nesse abismo, né, da dor.
Mas você faz, a leitura traz, sempre tem o amanhã. Sempre E a gente tem que fazer o movimento, né? tem, né? E eu não preciso fazer esse movimento sozinha. Sim. Isso é o mais legal, né? Tá difícil para eu enfrentar a situação, eu posso procurar um terapeuta, vamos dizer assim, com a terapia de fala somente, eu posso procurar uma terapia floral, eu posso buscar uma constelação familiar, eu posso buscar uma mentoria, eu posso. Então, assim, eu não preciso enfrentar isso sozinho. É Né? humildade, Ana. A gente precisa entender. Alguém falou isso aí, né? De humildade, né? Isso. Né? E perceber que é um momento de pedir ajuda, né? Por que não? Por que Sim, não? exato. A pergunta é por que não? Vai se sentir menor? Ao contrário, precisa ter coragem para o autoconhecimento, né? É isso mesmo. Amiga querida, amei a nossa conversa. Eu também. Que essa seja a primeira de muitas. Muitas conversas. Conta comigo, Ana, porque a gente com tem certeza. um propósito franciscano lindo, né? Exatamente. Começou lá com os franciscanos, com as franciscanas. Então tá bom, querida. Muito obrigada. Beijo, então, para o pessoal que está assistindo e não conseguiu pegar tudo ou quiser, pode indicar, porque eu vou salvar lá na página da mentoria e a gente vai partilhar com todo mundo. Tá bom? Gratidão a todos e especialmente, igualmente, amiga, a você. Essa oportunidade da gente divulgar o floral. Isso aí. Como componente sério, com conteúdo, com consciência, com mudança, transformação e florescimento. Exatamente. A gratidão é minha com toda aquela definição que você leu. Maravilhosa. Tá bom? Amiga! Te adoro. Obrigada. Beijo enorme, Aninha. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.